Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, dando sequência aqui à nossa entrevista com o candidato a prefeito de Rio Branco, Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade. Ele é o primeiro dos 4 candidatos a prefeito que estão vindo aqui no programa essa semana. Até sexta-feira nós vamos fazer entrevistas, o programa inteiro com cada candidato. Já já a gente continua a conversa com o candidato Carlos Gomes. Mas antes, deixa eu falar aqui do Acre Clube de Vantagens. Olha, no Acre Clube você sabe como é fácil participar. É só comprar nas lojas que integram o Acre Clube a partir de R$30. Você ganha cupons, preenche, deposita na urna e aguarda o sorteio de R$1.000. Todo dia tem sorteio no programa Gazeta Alerta, aqui na TV Gazeta. As lojas participantes são Barriga Verde, OK Magazine, Postos Líder e Floresta, Recolfarma e Supermercados Pague Pouco. Em todas essas lojas, suas compras podem valer R$1.000. E o ganhador recebe um cartão de crédito com R$1.000 para gastar como quiser. Participe da promoção, quem sabe você será o próximo. Muito bem, agora a gente continua conversando com o candidato Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, candidato a prefeito de Rio Branco, que é o nosso primeiro entrevistado nessa sequência de entrevistas que estamos fazendo durante essa semana aqui no Gazeta Entrevista. Carlos Gomes, voltando à questão da governança, eu observei no programa de governo que vocês têm a ideia de criar conselhos em várias áreas da gestão pública, em várias áreas da representação da sociedade, para que esses conselhos possam opinar e participar da gestão. E é uma coisa que alguns setores dizem que é uma faca de 2 gumes, os conselhos. Por quê? Porque o conselho ele pode representar a sociedade, como ele também pode ser manipulado e ficar a favor do governo, sem necessariamente fazer o papel crítico que ele deve. Como é que você vê esse assunto? Na verdade, a gente propõe reforçar o papel dos conselhos, mas a gente também propõe concomitante reforçar o papel dos conselhos ouvidorias, né? Ouvidorias em todas as pastas da administração pública, para que a gente possa ter um serviço melhor, para que a gente possa romper com algumas práticas existentes hoje no funcionalismo público. Mas a questão dos conselhos é reforçar mesmo a participação popular, reforçar o papel da sociedade junto à definição de políticas públicas na administração pública de Rio Branco. Esses conselhos todos, né, e essas figuras que acabam se destacando como lideranças, né, não acabam formando um governo um tanto quanto populista, como nós já tivemos exemplos disso? Quer dizer, se incentiva a criação dos conselhos, mas se coopta os conselheiros. O problema não são os conselhos, o problema foi de que forma que a formatação dos conselhos aconteceram ao longo dos últimos anos, com cooptação, e aí também há uma inversão de prioridades. Quem que tem o assento no conselho e quem que ele representa? A crítica não é ao conselho, mas as pessoas que estão tendo assento ao conselho, o que elas priorizam ao longo da gestão. A nossa prioridade é fortalecer os conselhos, fortalecer a participação popular, a participação cidadã, através dos conselhos, que são mecanismos importantes. E a gente não pode desconsiderar isso. Agora, a questão aí, a crítica que deve ser feita, é como que as pessoas estão ocupando esses espaços e a quem elas estão efetivamente representando. O que não nega a importância dos conselhos. Seguindo com o plano de governo, eu quero entrar num assunto muito importante, muito caro ao eleitor, que é saúde pública. Então, lá no programa de governo, eu vejo, por exemplo, ampliar o horário de funcionamento dos postos de saúde, criar um 3º turno, né, ampliar a lista de medicamentos disponíveis, que são propostas muito desejadas por quem está do outro lado, mas de onde vêm os recursos para isso? Rogério, é importante. A gente sabe que a gente vive hoje uma crise econômica que se reflete na cidade de Rio Branco, como a gente já discutiu anteriormente. Rio Branco é uma cidade que sobrevive de repasses do governo federal. Mas a gente precisa criar receita para a cidade de Rio Branco. Uma proposta nossa que dialoga com a área da saúde e da educação é cortar 70% dos cargos comissionados da administração pública de Rio Branco e valorizar os 30% para servidores de carreira prioritariamente. Por que eu digo isso? Porque se a gente tem uma receita que é deficitária, a gente precisa cortar, e cortar para gerar receita. Então a gente precisa priorizar. Enquanto algumas gestões priorizam o número de cargos comissionados, a gente prefere priorizar a educação de tempo integral e a saúde pública. Então são 2 prioridades básicas. Você me pergunta como é que a gente vai promover isso? Cortando. E a gente corta onde? Qual foi a prioridade que a gente fez? Foi a saúde e a educação. Onde que se corta? Nos cargos comissionados. Por quê? Porque a gente precisa gerar receita. Isso é sempre um argumento utilizado por todos os candidatos, mas que, na verdade, ninguém traz o dado real de quanto vai economizar com isso, quantos cargos comissionados existem. Quer dizer, não é um pouco também sair pela tangente?
Não, não é, porque se você pensa o funcionalismo público, a estrutura do município de Rio Branco é uma estrutura pesada. Você pensa qual é o retorno social que a gente tem com relação aos cargos comissionados. Efetivamente, qual é o retorno disso que a gente tem para a cidade de Rio Branco? E eu não estou dizendo aqui que os cargos eles não funcionam e não têm funcionalidade. Mas a gente tem pessoas que têm compromisso com a administração pública de forma séria, responsável e propositiva, mas a gente também tem pessoas que estão na administração pública em razão de negociatas políticas, em razão de serem sobrinhos de um empresário, de um deputado, de um vereador. Então a gente precisa inverter essa lógica. A gente precisa enxugar a máquina pública para ter aquilo que tem retorno social e aquilo que não tem retorno social efetivo, a gente tem de transformar em retorno social efetivo. De que forma que a gente faz isso? Cortando na carne e gerando receita. Tem um outro item no seu plano de governo, na área da saúde, que eu acho importante, não só para esse candidato, como todos deveriam trazê-lo. É a questão das drogas, que é um mal hoje que assola praticamente a sociedade como um todo, porque todo mundo tem um parente, um amigo, um conhecido que tem problema com isso. Como seria a política antidrogas no âmbito da gestão municipal? Ô, Rogério, a gente tem de priorizar o que a gente faz dentro do município, na área da saúde, no tocante à prevenção de drogas lícitas ou ilícitas. A gente priorizou trabalhar dentro da saúde pública do município a juventude, porque a gente entende que a gente tem grupos de vulnerabilidade social. E dentro desses grupos de vulnerabilidade social, a gente precisa priorizar a saúde, dentro da saúde, a juventude, no que diz respeito ao álcool e outras drogas. Por quê? Porque hoje a onda de marginalidade, ela afeta sobretudo a juventude. Se você pega os dados do Ministério da Saúde, da OMS, a gente tem, dentro desse recorte etário, uma população extremamente vulnerável e por diversos fatores que a gente sabe, desemprego, falta de oportunidades, e que tudo isso propicia o submundo do crime e da drogadição. Então, priorizar dentro da saúde pública a prevenção disso é trabalhar a juventude, que foi aquilo que a gente colocou no nosso programa de governo. Agora, trabalhar a prevenção, porque a gente precisa trabalhar a prevenção. O nosso problema, Rogério, é que a gente trata o problema e não trata o que leva ao problema. Pois bem, então a gente precisa priorizar a prevenção. Que é uma despesa muito alta dentro do governo, de qualquer município, de qualquer estado e do país. Quer dizer, as coisas andam entrelaçadas nas várias esferas de governo. Como se daria essa integração com o governo do estado, com o governo federal? Porque não dá para fazer tudo sozinho. Exatamente. É importante que a gente reforce isso. Parcerias são importantes para a gente ter uma ótima gestão. É fato que Rio Branco sozinho não consegue gerir aquilo que é importante e que atenda às necessidades da população de Rio Branco. Por isso é importante reforçar parcerias com a bancada federal e para isso a gente tem que ter a capacidade do diálogo e a arte da aliança. Por que eu digo isso? Porque a gente não demoniza partidos, porque é importante reconhecer que a gente tem uma bancada de deputados federais dos mais diferentes partidos e que todos precisam pensar no estado do Acre, na cidade de Rio Branco, buscando emendas, dialogando com os ministérios, ter um governo federal que possa olhar para o estado do Acre e para a cidade de Rio Branco é extremamente importante. Nacionalmente, a conjuntura nacional, ela está muito diluída diante de uma crise profunda. A gente tem para 2018 um cenário bem competitivo para a Marina, por exemplo. Ter Marina presidente do Brasil, ter uma prefeitura na cidade de Rio Branco alinhada com ela, é extremamente importante para a gente viabilizar as ações que são necessárias para promover as transformações sociais, não só na saúde, mas na educação, na segurança pública, nessas diversas áreas que o município tem competência dentro da sua realidade. Para a gente fechar esse assunto, saúde, né, e passar para outros, algumas propostas são comuns a todos os candidatos e, principalmente, dizer aquilo que a população quer ouvir. Mas o que a rede traz de realmente novo e, sobretudo, possível de ser feito nessa área? Aquilo que a gente já estava conversando agora há pouco, que você ponderou, eu acho que é extremamente inovador. Romper efetivamente, criar receita e universalizar o serviço, melhorar o atendimento, ampliar o funcionamento, ampliar o contraturno para a gente ter uma saúde de base, porque é importante também a gente saber qual é a competência do município. A gente tem que trabalhar com atenção básica. Essa é a porta de entrada do SUS. Então o município ele precisa efetivamente responder a esses serviços que até agora não conseguiram ser respondidos de forma satisfatória. Por que eu te digo isso? Porque eu sou usuário do atendimento de base, não tenho plano de saúde e a minha família é também. Eu sei a realidade que é você ter que enfrentar a fila, você ter que agendar uma consulta em algo que a gente não pode esperar. Quem tem fome tem pressa, quem está doente precisa ser tratado. Então, inovar nesse sentido, Rogério, cortar, gerar receita e promover os investimentos necessários para a gente melhorar o serviço, eu acho que isso é inovador, isso é ousado. Humanizar e integralizar o atendimento, essa é a meta geral da saúde. Essa palavra
humanizar, também é muito usada, que já está meio que desgastada até. O que seria essa humanização? O problema é que a humanização fica só no campo do discurso, não vira uma prioridade efetivamente, porque aí você tem tanto o servidor que necessita ser valorizado, quanto o usuário do serviço de saúde pública. Então a gente precisa dar condições dignas tanto para o usuário ter o acesso ao serviço, quanto ao trabalhador tratar de forma humana a pessoa que necessita daquele serviço. A questão aí para mim central, Rogério, é o fato de que a humanização virou só marketing político e não prática real e cotidiana de um gestor público. Muito bem, seguindo com a nossa entrevista com o Carlos Gomes, da Rede Sustentabilidade, eu quero entrar agora no tema da educação. A gente já está quase encerrando esse bloco, Carlos. Mas eu quero deixar uma pergunta. Ampliar a oferta de educação em tempo integral é uma proposta que está no seu plano de governo. Como seria isso na prática? Em função das competências do município, que talvez haja algum empecilho, como também dos recursos para manter isso. Já já você me responde no próximo bloco. Aguarde só um instante, a gente volta já.